E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto. Fala galera, eu sou o Carlos. E hoje a gente tá com mais um episódio do Entre Amigos. Isso aí, a gente hoje tem uma conversa, um tema, né, bem especial que acho que Deus tem falado muito comigo ultimamente. E é sobre tempo, né? Não é a música do Oficina G3, mas sobre tempo, né? E mais especificamente sobre Kairos. Exatamente. Mas por que falando sobre tempo em geral? Porque a gente pode dar uma destrinchada aqui e falar de Kairos e Cronos, né, daquela variada. Que Kairos seria o quê? O momento oportuno, a ocasião certa. Daí, no caso, a gente fala do Kairos de Deus, a ocasião certa, o momento certo que Deus tem para fazer as coisas, para algo acontecer debaixo da vontade dele. Sim. Né? E o Cronos seria o tempo cronológico que a gente conhece, horas, minutos e ok, né? E por que a gente está falando sobre esse tema, né? Porque é algo que tem estado muito no meu coração, que é sobre entender, discernir momentos, né? Discernir temporadas. Porque às vezes a gente acha, eu não tô pronto para fazer isso que Deus está falando, né? Eu tenho falado muito que esse ano eu tô começando a viver coisas que eu nunca imaginei que eu viveria tão cedo. Sim. Né? Tipo, Deus me dando uma liderança, Deus me tirando da minha zona de conforto para viver algumas coisas, a gente vivendo umas coisas incríveis na minha igreja que eu nunca imaginei que eu fosse viver lá dentro. Sim. Né? E às vezes a gente fica, não tô pronto pra isso. Vou usar meu exemplo. Nossa, eu tô há 3 anos na igreja. Eu erro nisso, eu erro naquilo. E alguém vem em mim e fala, lidera um movimento na universidade, tipo, eu não sou capaz de fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho certeza disso. Mas daí vem uma palavra que me pega muito, que é: a gente nunca vai estar pronto, mas Deus sabe quando a gente é capaz, porque é Ele que faz. Então, se a gente segue o momento certo das coisas, a gente sabe ser dependente dele, né? Sim. Que nem um exemplo que eu posso dar muito bom é a vida de Davi, né? Na Bíblia. Porque Davi, ele era um adolescente. Samuel chegou lá para ungir ele como rei. Ele foi ungido. E ele levou no mínimo uns 18 anos, mais tempo do que ele tinha de vida na época, para se tornar rei, né? Acho que o Roberto sabe mais exatamente assim a idade ou não, né? Mas é algo que eu estudei faz um tempo e eu não lembro mais, mas eu sei que foi no mínimo uns 18 anos. Sim. Daquele tempo até Davi se tornar rei. Sim. E ele era o rejeitado da casa, né? Eu preguei sobre isso hoje, inclusive. Ele era o rejeitado, ele foi perseguido pelo rei a quem ele servia, Saul, né? E ele poderia muito bem falar, Deus me ungiu pra nada, né? Mas as coisas aconteceram no tempo certo. Ele teve até a oportunidade, né? Uma cena que me intriga muito, que ele tá numa caverna escondido. Saul entra lá, tipo, pra se aliviar, né? E ele pega, o cara tá lá fazendo as necessidades, ele chega de fininho, ele poderia usurpar o trono naquele momento, matar Saul. Mas ele fala, não, ele foi ungido por Deus. Sim. Ele não é o tempo para eu assumir como rei. Então eu vou deixar Deus fazer o papel dele e eu vou continuar sendo fiel naquilo que foi me dado. Ele chega, corta um pano da roupa de Saul só para mostrar, eu não quero te matar. Eu tô aqui, eu te servi todo esse tempo, eu sou fiel ao Senhor e eu tô aqui, né? Então, Davi teve muitas provas de que ele viveu o tempo de Deus, né? Ele primeiramente cuidou de ovelhas, ele matou o leão, matou o urso para então poder matar Golias, né? E por aí vai. Ele viveu uma preparação. Sim. E muitas vezes a gente é colocado num papel que a gente realmente não está exatamente pronto, mas é fazendo que Deus vai nos preparar, né? Sim. Então é realmente meio que sobre isso que a gente quer falar, que é sobre ter esse tempo de preparo com Deus e entender que quando Ele fala é porque chegou o momento oportuno, chegou o Kairos. Sim, e nesse momento que a gente percebe que o amadurecimento
que a gente está tendo no Senhor. Uhum. Eu acho muito interessante isso, por causa que eu estava conversando com a Milena antes de começar o podcast, a respeito sobre o tempo, sobre o que eu estou fazendo. E eu falei para ela que nesse momento de pandemia eu parei. Nesse momento de pandemia eu tive que ter uma ideia totalmente diferente de reino, porque eu não sabia como fazer. E muitas vezes eu saía para ministrar muito, fazia muita coisa e hoje acaba que eu não estou fazendo nada. Hoje acaba que eu tô mais priorizando a minha vida espiritual e a minha vida com o Senhor do que mostrando as coisas para os outros. Entende? E é uma coisa que eu tenho percebido muito, por causa que quando eu fui tocar no Extreme, fazia muito tempo que eu não ministrava tão intensamente como eu ministrei lá. Por causa que o Senhor estava preparando meu coração, estava motivando meu coração a fazer algo diferente, entende? Então, quando o Senhor motiva seu coração, quando o Senhor te traz embasamento, te traz uma perspectiva diferente do tempo que Ele tem tratado em você, aí sim você começa a ter esse amadurecimento. E hoje eu vejo que eu sou muito mais maduro espiritualmente do que há algum tempo atrás. E, sinceramente, eu acredito que você também, Carlos. Com certeza. Quando a gente começou nossa amizade, faz 2 anos atrás? Uns 2 ou 2,5, assim, por aí. Então, eu vi que o Carlos estava com muita fome e muita sede. Muita fome e muita sede. E eu comecei a empolgar ele, sabe? A dar uma porção para ele, assim, meio que, vamos lá, você tá com fome? Então vamos. Eu vou te dar o que comer, sabe? Eu vou te dar o que beber. Mas não tô falando assim, Roberto, você é o cara, entendeu? Não, é que assim, quando você tem amigos ao seu lado e amigos que são guiados por Jesus, porque eu posso falar que eu sou guiado por Jesus, eu não tenho a minha vontade. Eu já se desfiz já da minha vontade faz há muito tempo. Então, quando eu entendi a vontade do Senhor, eu falei assim, então vem, vamos caminhar junto. E cara, nas minhas ações, refletiu Jesus Cristo, e que nas ações do Carlos também está refletindo Jesus Cristo. E nós dois andando junto, nós estamos refletindo Jesus Cristo para outras pessoas, e assim a gente vai empolgando e trazendo algo diferente todos os dias para essas pessoas. E eu acho que esse amadurecimento é um ponto assim que faz com que a gente transcenda todo o nosso entendimento. Muitas vezes a gente está muito triste, caído, e a gente pensa assim, mas que eu acho que nem tudo isso eu mereço, nem tudo isso eu quero. E o que eu penso, cara, a respeito disso é que o Senhor, ele tem um tempo, é o tempo da metanoia, um tempo de mudança de mente, sabe? E a gente precisa desse tempo de mudança de mente para que o amadurecimento venha. Yes. Meu, uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto você falava, que esse é o segundo episódio. Não, terceiro, né? Porque a gente teve um com o Leone. Mas o nosso primeiro foi Tempo de Secreto. Sim. E agora a gente tá falando sobre o tempo, em geral. Sim. Né? E o que tem me pego? Porque foi um amadurecimento, foi um momento de metanoia, onde você teve que discernir a temporada e você viu que estava na hora de você parar e cultivar esse secreto primeiro. E foi aí que Deus te preparou para o que teve no Extreme, que foi quando você ministrou no culto e tudo mais. E é sobre realmente ter essa mudança de mente, né? Eu gosto de chamar a dificuldade de a escola de Deus, porque o tanto que me ensinou, sabe? Para quem não conhece a minha história, eu me converti meio que assim num cenário de briga, de muita briga em casa. Né, tem até uma experiência que toda vez que eu vou falar de música secular, né, eu comento que tem muita música que eu não ouço,
porque eu só ouvia música triste naquela época. E tem uma que, assim, eu posso ouvir música triste, mas contanto que eu não olhe para aquela música no jeito que eu olhava antigamente. Mas tem uma que eu não coloco de jeito nenhum, que é do Legião Urbana, tipo, Vento no Litoral, porque meus pais estavam brigando a primeira briga deles, eu tava com fone de ouvido ouvindo essa música, sabe? Tipo, é uma música bem triste, com um poético muito grande, né? Tipo, é uma letra bonita, mas me remete àquele momento, sabe? Só que o que eu mais penso é no depois, né? Porque começou a briga assim em janeiro, fevereiro continuou, chegou março, eu não tava aguentando. E eu tinha uma amiga, né, que eu tava conhecendo naquela época, eu desabafei com ela. Porque chega uma hora que você tá tão cheio de... A cabeça tá tão cheia dos problemas que você não consegue segurar. E precisei desabafar com alguém. E graças a Deus tinha essa pessoa na minha vida. E o que acontece? Essa pessoa me levou pra igreja. Então, foi assim, de 2018 até o final de 2019. Só briga, briga, briga. Minha mãe tendo algumas crises. Eu já tive que ver minha mãe tentando cometer suicídio. Ou ouvi que ela tentou cometer suicídio umas 2 vezes. Ou 3. E, tipo, tudo em um ano. Então, foi um ano difícil, sabe? Tipo, tive muita dor. Mas eu vejo que, assim, depois que eu me converti, passei por tanta dificuldade que Deus me forjou, sabe? Porque eu era um molecão com 18 anos, eu era uma criança. E todo mundo falava, o Carlos, tipo, eu ouvia muito isso de alguns colegas meus do colégio. O Carlos não amadurece, o Carlos é crianção, não sei o quê. E, tipo, isso era verdade, porque eu não tava nem aí, eu não queria ter uma perspectiva de futuro. Mas o momento que eu encontrei a Deus, ele me fez querer enxergar aquilo que ele enxerga em mim. E daí nisso, no meio dessa dificuldade, eu tive essa mudança de mente, onde eu fui forjado e moldado, sabe? Sim. E é justamente esse o ponto. Uma vez eu ouvi, eu não sei se foi o Rodolfo Abrantes ou se foi o Luciano Subirá, porque era uma época que eu ouvia muito os dois. Que teve uma pregação que eles falaram assim de Davi ainda. Falaram, quer formar um homem que nem formou Davi? Dá uma boa dose de rejeição pra ele e muita presença de Deus, sabe? Porque Davi, ele era rejeitado, mas ele sabia os pensamentos de Deus sobre ele, né? Sim. Então, é basicamente isso. Como voltando aqui para a parte que você ministrou, você chegou uma hora que você desacelerou e foi pro secreto. Sim. Nisso Deus foi te mostrando aquilo que ele queria fazer, foi te enchendo, e foi aí que você pôde ministrar, sabe? Moldando, capacitando. Foi aí que você foi moldado para poder ministrar daquele jeito. E eu acho que é realmente isso, porque às vezes a gente cai num ativismo tão grande que a gente para de entender o que Deus quer fazer, a gente para de ouvir a voz dele e cai num tempo totalmente errado, que é de, sou eu que faço, então eu acho que eu vou fazer isso, né? Que nem eu comentei esses dias que o importante quando a gente é convidado para alguma coisa, quando tem uma oportunidade, a gente ouvir de Deus. Tem propósito eu fazer isso ou não tem? Né? Tipo, vamos supor, eu fui chamado para pregar em algum lugar. Será que tem propósito? Será que realmente Deus quer que eu saia do realmente desse meu conforto, saia disso que eu tô aqui pra derramar o que ele quer entregar ou não? Tem uma amiga nossa que tá do nosso lado que já botou a mão na cara porque eu usei o exemplo que eu falei com ela. Mas ok. Mas é justamente sobre isso, sabe? É a gente poder ouvir a voz de Deus. E o Roberto quebrou aqui, mas ok. É a gente saber ouvir a voz de Deus porque é Ele que vai direcionar. Porque Ele conhece cada detalhe do nosso coração. Então, tipo, Ele vai poder direcionar se a gente tá pronto, se Ele realmente vai usar e se aquilo que Ele tá formando em nós já tá tão amadurecido, já floresceu da maneira certa pra gente poder entregar de uma forma madura, né? Além de entregar de uma forma madura, tendo confiança nele.
Uhum, com certeza. Cara, é uma coisa assim que eu fico muito abismado no que ele pode fazer, no que ele faz por nós. Eu tenho algumas experiências com o Senhor que eu fiquei 1 ano desempregado, morando sozinho, pagando R$ 400 de aluguel, com água, luz e alimento. E nisso tudo o Senhor cumpriu tudo o que Ele queria na minha vida, por causa que Ele me sustentou. Ele me sustentou na parte, nos momentos mais difíceis, o Senhor me sustentou. Porque eu confiei nele, dei toda a minha devoção a Ele, sabe? Me doei totalmente a Ele. Então, assim, nesse meio tempo que eu escrevi minha música Totalmente Teu, que o Senhor, ele ministrou muito isso no meu coração. Quando ele ministrou bem assim, vou dar um resumão sobre Moisés. Moisés, quando ele sobe ao monte, né? Ele sobe ao monte Sinai. O que acontece? O Senhor fala, Deus fala: olha, Moisés, desça, fale pro pessoal ficar um dia inteiro de jejum, para que eles subam também junto com você, sabe? E quando Moisés desceu, o pessoal, né, as pessoas fizeram um boi de ouro e fizeram todo aquele rolê. Então, assim, cara, daí eles já estavam já meio que achando que Deus não ia ouvir a voz dele, ouvir eles, sabe? Então, quando Moisés chega para aquele povo e fala assim: pessoal, se prepare, entrem em jejum, porque vocês vão subir ao Pai junto comigo. O povo ficou muito receoso, falou assim: não, 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 vai lá você, sabe? Vai lá você, porque você vai ser nosso mentor, você que vai trazer a palavra do Senhor para nós. E nós vemos muito isso, muito essa ideia de evangelho hoje por causa desse povo. Esse povo que estava lá naquele momento no deserto e não queria prestar atenção no que o Senhor queria falar com eles, não queria subir ao monte, não queria ser totalmente dele, porque o Senhor, Deus, ele queria que aquele povo prestasse atenção nele e fixasse os olhos nele, não os olhos das outras pessoas. Ou, por exemplo, em Moisés, Deus, Espírito Santo, eles queriam já uma intimidade muito maior antes de Jesus voltar. E Jesus voltou por causa que nós não entendemos o que era intimidade nele. Yes. Meu, e o que mais me pega nisso é saber que Deus chamou o povo para exercer um sacerdócio. Sim. Né? E ele chama aquele povo realmente para serem sacerdotes diante de Deus. Sim. E eles olham para Moisés e falam: vai lá no meu lugar, porque se eu for lá eu vou morrer, certamente eu morrerei, né? E tipo, eles tiveram medo, né? A gente tem citado muito a música do Morada, né? Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Suba. Meu, aí, ó. Porque é justamente a gente tenta se esconder por medo de que a palavra de Deus, a voz de Deus é tão forte que não tem como a gente permanecer do mesmo jeito, né? Eu gosto muito de um versículo que fala lá em Hebreus 10 ou 11, não vou lembrar, mas quem já leu Hebreus vai reconhecer isso muito, porque toda vez que eu leio é a parte que mais salta assim pra mim, que ele dá uma promessa, né? Tipo, quando Deus falou que aquela vez, no caso essa do monte, a terra tremeu. Mas hoje ele está falando que mais uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus, para que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Uau. E tipo, meu, essa voz, sabe? Essa voz que acalma a tempestade, essa voz que abriu o mar vermelho, Sim. essa voz que fez a terra, que fez o monte inteiro tremer e encheu ele de fumaça e fogo. Meu, é essa voz que o povo teve medo. Sim. Sabe? Mas ao mesmo tempo que deve dar um temor no nosso coração, deve dar uma empolgação, sabe? Eu li um livro, inclusive eu tô pra reler ele em breve, que ele dizia justamente sobre que a gente tem um anseio de aventura no nosso coração, né? É um livro Coração Selvagem, o nome, do John Eldredge,
que ele é focado para homens, mas chega uma hora que ele fala que, meu, a mulher também quer alguém que compartilhe aventura com ela e tal, e daí ele cita até o momento que tá ele e os filhos, e daí vai, assim, aquele pulando de um lugar de 5 metros, assim, pra cair num rio. E daí vai os filhos com medo e pulam. Daí de repente chega a mulher dele e pula. E daí é o momento que assim eles têm essa reafirmação de meu, eu tenho coragem, calma aí. E tipo, eu nasci pra essa empolgação. E meu, ouvir a voz de Deus tem que empolgar a gente dessa maneira, sabe? Porque a gente sabe que essa voz é poderosa e vai nos moldar completamente. Aí tá a parte do morrer. Porque a gente morre pra nós mesmos quando ouve essa voz maravilhosa, sabe? E esse é o foco. E uma coisa bem legal, e a Maria ela vai concordar, é assim, é uma coisa que a gente como namorado, tipo assim, como futuro noivo, futuro marido dela também, a gente sempre pensa nos planos que o Senhor tem, não só pra mim, mas pra ela também. E hoje a gente unido serviu, sabe? Serviu ao Senhor. Isso para mim foi muito gratificante. Isso foi uma resposta de oração que eu tinha com o Senhor, sabe? E que eu tenho até hoje, sabe? Eu falei assim, Pai, que se o Senhor for me dar uma mulher, sabe, uma esposa, que o Senhor me dê uma esposa que estará junto comigo, que estará em unidade comigo, sabe? Eu quero que o Senhor venha não só para fazer que a gente sirva de alguma forma só, mas que sirva em unidade, que a gente esteja sempre junto dentro desse ministério, sabe? Yes. E é uma coisa muito legal. Hoje, antes a Mari tinha um pouquinho de receio sobre missão, sabe? Tinha aquele medo. Hoje ela tá mais empolgada do que eu. Mais empolgado que o missionário, né? Tipo, nossa, quando a gente vai pra missão? Nossa, não vejo a hora de, sabe? Isso também enche meu coração de alegria, porque o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem colocado ela no momento certo na minha vida e tem nos cada vez mais nos enchendo o nosso coração, enchendo o nosso entendimento do que é a presença do Senhor e do que o Senhor quer que a gente confie nele, sabe? Por causa que às vezes que eu fui para missão tinha que pagar um tanto e eu falava, gente, eu não tenho dinheiro, não tem como eu ir. Mas a minha pastora olhou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer algumas promoções, o Senhor vai honrar você. Eu falei, amém, pastora, vamos lá. E a gente foi lá, fez uma promoção, a promoção até sobrou dinheiro. Levei o dinheiro a mais para conseguir ofertar lá na vida das outras pessoas. E assim, cara, e cada vez que eu fui pra missão, foi assim, algo inesquecível. Porque o Senhor muda nosso coração todas as vezes. A primeira vez que eu fui pra missão, que eu só fui 2 vezes pra missão, claro. A primeira vez que eu fui pra missão, eu tinha muita coisa. Muita bobagem dentro de casa, sabe? E assim, eu ainda não tava entendendo o que era confiar nele, sabe? Não tava entendendo muito o que era isso. E cara, o senhor foi bem incisivo comigo, sabe? Quando eu olhei para aquele povo, eu tava num caminho para ir numa praça que era uma praça meio complicada lá, lá naquela cidade, no Cagazu. Eu olhei para o lado, tinha um riozinho, a gente já passando em cima da ponte, e eu vi aquele lixo, sabe, caindo naquele rio, e sabe assim, parecendo uma cachoeira de lixo. E aquilo para mim ficou muito marcado no meu coração. Eu falei assim, pai, quantas vezes eu tenho tanta coisa, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque eu acredito que só a sua presença vai satisfazer meu coração, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu peguei, arranquei um monte de roupa do guarda-roupa, arranquei um monte de coisa que eu tinha, muita coisa eu joguei fora, que não tinha utilidade para outras pessoas, mas muita coisa que eu tinha, eu doei e cara, e serviu outras pessoas.
E uma coisa que o Senhor tinha colocado no meu coração, que era para que eu confiasse nele, independente da circunstância, independente das coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Independente do meu pai tentar me matar a gente, entendeu? Independente que eu tava me sentindo sozinho na época, independente do que tudo que aconteceu na minha experiência de vida, como na sua também, para que nós confiássemos no Senhor, para que Ele fizesse a promessa dele, Yes. para que Ele cumprisse o que Ele queria, sabe? E isso é o importante para mim sobre confiar em Deus. O Senhor, Ele fez com que a gente confiasse nele em qualquer coisa, em qualquer circunstância. Não é agora que a gente tá mais recluso que a gente não vai parar de confiar no Senhor, sabe? A gente precisa ter esse tempo de kairós, esse tempo com o Senhor, de amadurecimento e de confiança nele, para que a gente consiga impactar outras pessoas e outras gerações também. Sim, e é incrível que a gente se alinhou muito em meio a essa conversa, porque eu tava procurando um texto que daí eu lembrei de outro também, linkei os dois enquanto eu pensava. E eu já ia fazer isso enquanto eu falava antes. Daí o Roberto começou a levantar a mão, tipo, deixa eu falar, daí eu falei, só vai. E ele introduziu exatamente o que eu queria falar. Porque, assim, algo que eu falei hoje é que quem tem uma palavra tem tudo, né? Porque é a palavra de Deus que vai preparar o caminho até a nossa promessa. E, tipo, ter uma promessa de Deus não vai impedir a gente que passe por sofrimento, sabe? Não vai impedir que a gente sofra, que a gente passe por muito perrengue, mas a palavra dele protege a gente, sabe? Se é pra gente viver certas coisas, ele vai estar cuidando. E você falou algo exato sobre semear na vida de pessoas, né? E eu lembrei de um texto que sempre que fala de tempo tem alguém que solta, Eclesiastes 3. E daí eu lembrei do versículo 2, né? Inclusive eu tava lendo aqui, eu cheguei no versículo 7, né? Tipo, tempo de ficar calado e tempo de falar, que é algo que Deus tem falado muito comigo. Mas a parte que mais tem falado comigo é o 3:2, né? Há tempo de nascer, tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, né? E tipo, essa do plantar é o que mais tem falado comigo, porque Deus nos dá sementes, sabe? E tem um salmo que eu amo muito, que é o 126, que o versículo 5 diz, eu acho que eu posso ler tudo, né? São 6 versículos, né? Vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Calma, eu me perdi. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negbe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E o que eu quero trazer com essa parte, né? Com esse salmo? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe? Esse é realmente um ponto de entender o tempo de Deus para certas coisas. Sim. Porque eu mesmo comentei com o Roberto que eu não tô passando por uma situação financeira muito boa ultimamente. Tive uma conversa com meu pai e tal. E, eu tô me vendo assim numa tempestade enorme. Mas tô em paz, sabe? Deus tem trazido pessoas à minha volta que precisam de alguém que semeie na vida delas. E eu também sou uma pessoa que fazer missões queima muito no meu coração, né? E eu só olho assim os cursos. Por exemplo, tem um curso do Nemes Farm, né? O Fornalha, esse também, mas eu vou focar nos que eu posso fazer agora. O Fornalha Worship School, que é R$2.000. Eu tô, tipo assim, orando, Deus,
é pra eu ir, tipo, é pra eu tentar juntar o dinheiro pra ir em janeiro, porque se for pra eu ir, ele vai suprir, sabe? Ele vai dar a condição. Mas no meio desse perrengue todo, ele olha pra mim assim, aparece. Eu tenho uma amiga missionária, né? Que ela pediu pra eu semear na vida dela, direto ela vem pedir ajuda. E eu fico, Deus, eu tô precisando de dinheiro, como que eu vou ajudar? E de repente ele fala, só vai e semeia, sabe? E o contexto desses salmos é justamente quando o povo estava no exílio, né? Quando ele estava voltando e tal. E um detalhe é, às vezes a semente que você tem para semear ia ser a sua última refeição. Vamos pegar o trigo, né? Que é o... É meio que, vendo a parte dos feixes, dá pra ver que é meio essa semente que eles estão falando. Às vezes você tem apenas o trigo suficiente para fazer pão para sua família. Isso é a última refeição. Mas Deus fala, no momento de falta, Ele olha para você e fala: semeia esse trigo, semeia essa refeição, sabe? E daí você, em lágrimas, você vai plantar. Porque você vai saber que você está plantando aquilo que ia saciar a sua fome naquele momento. Mas justamente por plantar isso é que Deus vai fazer frutificar. E no meio disso a gente vai ter a fartura, né? Depois dessa falta. Então, algo que meu antigo líder de pockets, né, o João, ele pregou uma vez é que o melhor momento para você semear é no momento de falta. Porque isso mostra a sua confiança em Deus, sabe? Isso mostra o quanto que você realmente confia. Então, é sobre realmente, semear aquilo que Ele tá te dando, né? Ele não dá nada pra gente guardar. Sim. Por exemplo, a gente faz o podcast aqui por quê? Porque Ele tem dado palavras pra gente. Exatamente. Ele tem dado algo no nosso coração que precisa ser liberado de alguma maneira. E a direção de Deus para esse momento da nossa vida foi: libera no podcast também. Então, é isso que a gente tem feito. Que realmente Deus dá sementes para nós. Às vezes a semente é algo financeiro. Sim. Que a gente tá numa situação com R$500 para pagar, só tem 400 e Deus fala: pega parte desse dinheiro e semeia na vida de alguém. Mas é na consciência de que Ele vai suprir, sabe? Minha mãe falou que tem uma fatura dela que do nada foi paga. E eu fiquei... Glória a Deus! Amém. Tipo, a gente teve o Alan também, que falou com a gente na temporada passada aqui no podcast. Que, ele tem uma história linda de tá assim, em falta, não tem dinheiro nenhum. E do nada a mãe dele olhar e falar: vamos no shopping. Deus tá falando pra eu sacar um dinheiro. E daí ela ia olhar, tinha uma grana assim, caiu um depósito que ela nem sabe da onde. Uau. E que Deus supriu, sabe? Então é essa certeza, porque Deus tem um propósito para a vida de cada um que está ouvindo esse podcast. Deus tem propósito para a vida do Roberto, tem propósito para minha vida, tem propósito até para a vida da Milena que está aqui com a gente. E é justamente a gente entender, Ele deu a direção, Ele deu a palavra. Sim. Então Ele vai dar toda a provisão que a gente precisa, sabe? Porque a gente semeia com confiança nele, de que Ele vai suprir tudo que a gente precisa, que Ele realmente vai dar essa provisão, que a gente vai ver o quanto que Deus é fiel, né? Se a gente for fiel no pouco, Ele vai saber que a gente pode ser fiel no muito e vai nos dar. Então, é realmente saber que Deus tem o controle de todas as coisas, né? A gente está falando de Kairos, então o tempo oportuno. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus tem a coisa exata. E Ele vai suprir, Ele vai fazer acontecer, né? Às vezes a gente acha que não somos capazes, mas não é pela nossa força. Se fosse pela nossa força, Jesus não tinha se entregado para nos salvar. A gente estava lá morrendo numa carga pesada de eu tenho que agradar a Deus. Como que a gente vai realmente agradar um Deus que sabe de tudo? Que sabe os desejos impuros do nosso coração, sabe tudo aquilo que a gente pensa de errado, tudo que a gente faz sem vontade, mas é nessa consciência de que Ele nos chama, de que às vezes a gente não vai estar com o coração entregue, mas se a gente ser sincero e falar: Deus, mesmo não sendo sincero, eu estou fazendo porque eu tenho que começar de alguma coisa, que Ele vai honrar isso e Ele vai
moldar isso no nosso coração, né? Que ele vai realmente dar essa confiança em nós. E embora as circunstâncias venham nos abalar, temos a certeza que em Deus a gente tem que ter a confiança no tempo dele. Yes. E é isso que ficou muito marcado em nossos corações. Que o tempo do Senhor é maravilhoso. E a gente tem que sempre honrar o tempo dele. Honrar a ele. Estar nele. E cultivar o amor dele em nossos corações. Isso aí. E é justamente isso. Se a gente está em comunhão com ele, a gente está firmado nele, a gente ouve exatamente o tempo certo, né? E a gente tem a direção do tempo. E é ele, e nele a gente tem esse lugar seguro, né? A gente tem esse porto seguro de que as ondas podem até vir para tentar abalar a gente, mas ele tem o tempo na mão dele e ele pode fazer tudo, Yes. né? Então é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. Robertinho Silva, Carlos Brunelli. Brunelli. Também siga nosso Instagram, que é o pod_entre amigos. Por favor, ajude a gente. Vamos bater lá uma metinha lá, 100 seguidores. Vamos lá. Amém. Amém, irmão? Glórias. Aleluias. Então, e é isso, gente. Também siga a gente no Spotify. Dê um follow na gente. Também siga a gente lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Curte nossas coisas, que vai ter muita novidade a partir de hoje. E é isso, gente. Um abraço. Até mais e falou. É nóis, galera. Deus abençoe. Tamo junto.